Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Brinde Talks, o programa de entrevistas da Brinde Imóveis. Por aqui, muito conteúdo relevante, notícias, curiosidades e, claro, os lançamentos do momento. Eu me chamo Felipe Arantes, como sempre, acompanhando o nosso sócio-diretor, Leandro Rosa. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Leandro? Tudo bem. Tá pegando preço o nosso Brinde Agora Talks. sim, inaugurando ainda o decorado, né? O decorado do momento. Do Parreiras. Pessoal, dando sequência às nossas entrevistas, hoje a gente está com o Pedro da Copstein, uma construtora de mais de 80 anos de mercado. Pedro, bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo. Espero que seja bem produtiva a nossa conversa. Obrigado, Felipe, Leandro. Muito bom estar com vocês. Realmente estamos estreando o decorado hoje. Não está 100% pronto, mas é o nosso minha primeira vinda nele. Não, eu encontrei ainda a Cássia, que é quem projetou aqui, né, chegando. Ela com um sorrisão até aqui. Porque realmente, quando a gente entra, nota 1000. ele tá padrão Copstein. E ela se esmerou muito. A Cássia é muito boa. Muito legal. Amiga nossa. A gente ainda vai falar bastante sobre o Parreiras e sobre esse decorado lindo que realmente está aqui hoje. Mas antes, para a gente começar um pouquinho, até para quem não te conhece, Pedro, na Copstein, essa história começa com a tua família, já é a segunda, terceira geração. Nos conta só um pequeno briefing assim da Copstein. Então, já é uma marca consolidada em projeto, todo mundo conhece, mas mais um pouco a tua história. Assim. Então, vamos lá. A Copstein começou, né, acho que da necessidade de trabalho do meu avô. Ele começou construindo pequenas casas em 1941, em Pelotas, e construiu de 41 até 56 ou 57 em Pelotas. Quando meu pai passou na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, e aí meu pai é filho único, e meus avós se mudaram para Porto Alegre. Meu avô tinha, né, conseguido sair das pequenas casas, fazer pequenos prédios em Pelotas e tal, estava fazendo alguns edifícios, e aí veio para Porto Alegre já fazendo edifício, no final dos anos 50, e meu avô construiu, bem velhinho. Eu entrei na empresa em 1998 e começamos... Quantos anos, Pedro? Eu tinha 17. 17 anos. 17 anos. Começamos a incorporar, né, junto com ele, e nós estávamos naquele segmento assim, de médio, né, muito Menino Deus, Cidade Baixa e tal, e eu acho que ali, quando deu aquele fenômeno das abertura de capital das empresas, a gente resolveu entrar num nicho, né? E a gente foi para o alto padrão e a gente faz exclusivamente alto padrão residencial, né? E eu acho que assim, para mim, mistura meu trabalho com o meu hobby, com o que eu acredito, né? Eu acho que uma das belezas assim, do alto padrão a gente, né, consegue trabalhar com grandes arquitetos, tanto de Porto Alegre quanto do Brasil, e eu acredito muito na arquitetura como um movimento transformacional da cidade, né, e a gente, dentro do alto padrão, a gente acaba tendo disponibilidade dentro dos terrenos, dos projetos, de fazer coisas que a gente acredita, vanguarda e tal, e a gente acredita que isso vai mudando a cidade. A gente acredita assim, né? O Varanda foi um projeto muito diferente para Porto Alegre, da arquitetura que a gente estava acostumado. A gente viu uma linha toda vindo depois do Varanda. Logo depois, né, do Varanda. E isso nos deixa muito contente, assim, né? Eu me sinto assim, um privilegiado em ter o contato, né, com esses grandes artistas, esses arquitetos, assim, eu aprendo muito. Mas uma decisão, até, Felipe, eu vou... Vai lá. Estou me adiantando em alguns assuntos, mas esse é o barato aqui do bate-papo. Mas uma decisão de contratar um SAI, por exemplo, que falamos de varanda agora, né? Você está comentando. Onde é que começa todo esse processo? Porque alto padrão, muita gente, construa alto padrão, mas o alto padrão realmente bem feito, bem pensado, que muda, como tu mesmo disse, a cidade, ele é diferente. Onde é que começa realmente essa... Sabe que eu 2014, 15, eu quis montar um pequeno negócio imobiliário em Nova York. E comecei muito para lá. Hoje não vou tanto, mas ainda vou com uma certa frequência.
E eu sou um apaixonado por aquela cidade. Né? Eu faço tudo a pé em Nova York e à medida que a gente vai conhecendo a cidade, a gente vê que existem muitas Nova Yorks dentro de Nova York, com várias regulações, tribos, períodos, áreas que tu mistura o antigo com o novo, áreas que o antigo é preservado, áreas que o antigo não é preservado, e tem um choque de culturas, um estique-puxa constante da cidade, né? E ao mesmo tempo eu via um desfile assim, de grandes arquitetos locais e do mundo inteiro simultaneamente nessas variadas Nova Yorks, aonde em Downtown, Tribeca é um prédio, no Upper East Side é outro prédio, às vezes com o mesmo arquiteto, né? E eu disse assim, e aquilo começou a me despertar uma curiosidade, e eu tenho vários amigos, né, corretores aqui em Nova York, e eu disse, cara, eu quero conhecer esses prédios. Comecei a conhecer e eu comecei a entender quanto a arquitetura, que para mim está muito à frente do alto padrão, é quando a gente fala na arquitetura. Eu acho que isso é o que realmente comanda. Aí eu me lembro que ainda se imprimia bastante jornal naquela época e eu olhava um classificado de jornal em Manhattan, hipoteticamente tinham 2 apartamentos à venda na mesma rua, na mesma quadra. Os 2 tinham 3.000 pés, 300 metros quadrados, arredondando. Aí o primeiro anúncio era assim, vendo um apartamento na Park Avenue com a 80 por tanto. Né? E o outro dizia assim, vendo um Emery Roth na Park Avenue com 80, e era um tanto mais. Só que o Emery Roth morreu, cara, sei lá, há décadas atrás. Né? Tem um livro maravilhoso dele, Mansions in the Sky, dos grandes projetos que ele fez na cidade, e dizia assim, puxa vida, que coisa legal, né? E acho assim, é tão bacana, a gente tem arquitetos maravilhosos em Porto Alegre, mas tem outros fora. Quem sabe a gente tenta, no nosso mini mundo, replicar um pouco disso. Perpetuar, né? isso aí. Eu, apaixonado pelo trabalho do Isai, com todos os livros do Isai em casa e tal, Fazano de Punta, né, que a gente conhece, Fazano de São Paulo e tal. Aí eu disse, puxa, vou fazer um projeto com o Isai. Cara, quem que eu conheço conhece o Isai? Ninguém. Putz, o que eu faço? Cara, entrei no Google, liguei pro Isai, se eu quero falar com o Isai, quem que o senhor... eu sou o Pedro Carlos de Porto Alegre. Cara, ele me retornou a ligação. Muito simpático e tal. Disse, olha, eu não vou fazer o projeto. Ele falou pra ti? Ele falou. Eu olhei um depoimento que ele deu pra vocês no site de vocês e achei muito interessante que ele pegou e falou, não é o cliente que me escolhe, é eu que escolho o cliente. E eu gosto de sentar, palavras do Isai, né? Eu gosto de sentar com clientes que tenham a mesma proposta do que eu e que vejam a arquitetura como eu vejo. E te ouvindo agora, a tua paixão, as coisas que te motivam a estar nesse meio, acho que vai muito de encontro com o que o Isai falou. Talvez por isso desse match tão importante e tão legal que vocês conseguiram ter ali no Varanda. Eu acho que foi muito por isso mesmo. Ele me disse muitas vezes não. E eu né, fiquei em cima ali insistindo e ele acabou aceitando fazer o projeto e a gente fez uma relação muito bacana e... né, foi muito importante para a Copstem, para mim, eu aprendi muito, eu me desenvolvi muito como profissional, né, e discussões maravilhosas com ele, assim, me lembro assim, tinha os brises dos fundos do Varanda, eu disse, vamos tirar os brises, porque tá toda construída a rua de trás, ninguém vai enxergar. Ele disse assim, não, mas o Deus da arquitetura enxerga tudo, né, e ele não tirou. E era uma coisa muito relevante no custo da obra. E outras coisas estéticas que custavam muito caro, ele aceitou tirar. E hoje, passado X anos, Varanda, eu não tenho esse talento todo, a cara acaba aprendendo com a repetição. Eu digo assim, se ele tivesse tirado os brises, o prédio tinha ficado manco. Tinha perdido demais. Então, assim, mas aquela capacidade de enxergar pronto, né, que eu, pelo menos, adoraria ter, mas não tenho, né? Então, né, teve isso. A gente fez um movimento importante de ir para São Paulo. Esse ponto eu ia tocar, já que a gente
avançou um pouco, mas não tem nenhum problema, porque esse é o bate-papo. Eu acho que essa parceria deve ter sido tão salutar para a Copsten quanto para o ISAI, porque vocês agora replicam a parceria indo para São Paulo. A Copsten, então, abre um leque, sai de Porto Alegre e está indo para São Paulo no Jardins. Não sai de Porto Alegre. Não, eu digo se expande, então, digamos aí, assim. Exatamente. A gente é apaixonado por Porto Alegre, eu amo a minha cidade, eu realmente acredito, adoro, estou vendo esse movimento, coisas renascendo, o centro, isso sim. Movimento Quarto Distrito. Cara, a Orla, fantástica, democrática. Quantos anos que demorou? Públicos diferentes na Orla. Eu acho Porto Alegre maravilhoso. Assim. Então, assim, a gente não passa pela minha cabeça nunca abandonar nem a cidade, mas a gente tinha um plano de expansão, né? E a gente entendeu que mercadologicamente a gente ia ter que mudar, ampliar o nosso segmento de atuação ou ir para uma segunda praça. Né? Dentro da minha capacidade de trabalho, eu não conseguiria estar em 3 praças. Uhum. Eu disse assim, eu prefiro ficar xiita, fiel naquilo que eu acredito, que eu gosto de fazer, então eu vou para uma outra praça. Cara, eu fiquei muito tempo em São Paulo, literalmente gastando sola de sapato, andando para cima, para baixo, subindo Jardins, Itaim, voltava a Vila Nova, tentando comprar terreno. Mas São Paulo, tu nem cogitou Rio de Janeiro, alguma outra capital? Cara, não cogitei. Tá. Eu entendo a step. Sim, para um amante de Nova York também, tu vai lá e São Paulo é mais... E São Paulo tem aquela coisa assim do comprador de fora. Uhum. Né? A gente vê assim, quantos amigos nossos têm apartamento em São Paulo. Verdade. Né? Então, assim, a gente quer diversificar, quer ter um investimento imobiliário em São Paulo. Nossa, mas isso se replica para o cara de Tocantins, do Mato Grosso, de Santa Catarina, do Amazonas, todo mundo, né? E a outra coisa... Congonhas, o mundo corre ali diante de Congonhas. Né? A outra coisa que São Paulo traz, por também ser uma cidade cosmopolita, assim como Nova York, que é essa junção de diferentes ideias, acaba que a força cultural em São Paulo é muito forte também. Então, quando a gente vai para essa linha das artes, museus, histórias, e a arquitetura também tem muito isso de trazer, o ISAI traz muito nos projetos a história da arte como projeto, como entrega. Então, acho que São Paulo também é uma praça que tu tem mais espaço e mais liberdade para replicar projetos como esses. Eu acho que o ISAI me puxou muito, né? Me desafiou algumas vezes. E teve uma passagem muito interessante, assim, que nós estamos no nosso projeto de São Paulo. E no meio da pandemia, tudo fechado, eu tinha um passaporte europeu, eu estava no aeroporto de Madrid, o ISAI me ligou e disse assim, tu não vai fazer a fachada ativa loja no prédio? Eu disse, não vou, ISAI, não estou seguro e tal, meu primeiro projeto. Mas eu estou refletindo muito, eu não vou seguir no projeto. Eu disse, como assim, ISAI? Embarcando. Não tá pronto? Daí, cara, ele ficou mais de 1 hora no movimento da fachada ativa, cara, de tirar as grades dos prédios, da gente integrar o prédio com a cidade, da coisa ser mais democrática, de tu fazer tudo a pé, de tu ter a lavanderia, de tu ter ele está no projeto e a loja que ele queria está no projeto também. E hoje, eu acho que seria um absurdo não ter e ter gradeado o prédio e ter escondido o prédio. Eu acho assim, e eu acho isso maravilhoso o que está acontecendo. E a gente, assim, quando a gente viaja, Nova York, a gente quer estar nos bairros que a gente faz tudo a pé. Para poder viver eles também. Viver. E eu vejo aqui na Bela Vista, estamos tendo uma conversa... Estamos indo e vindo. Isso aí é o perfil dela mesmo. Como é? É teu perfil, na verdade. A gente vai rodar agora o mundo. Aqui, os psiquiatras chamam, né? Livre associação. Né? E eu vejo a Bela Vista com um renascimento, um bairro que começou, né, de casas de alto padrão. Sempre foi. Meu avô fez o primeiro prédio da Bela Vista, térreo mais 2. Uhum. Né? Ele sempre contava que ele foi no Colares e tal. Colares era prefeito, Colares aprovou e tal, início dos anos 80. E a gente vê hoje, para mim, a Bela Vista se qualificando cada vez mais. Por quê? Por causa do comércio vindo para o bairro. A gente vê a Pedro Ivo, puro comércio, a Anitta, aqui embaixo, puro comércio. Passo da Pátria. Casimiro. Não, isso, e fora coisas pontuais, né? O Cauê vai abrir na frente de Aras o Batoivre.
Então, e isso vai fazer o bairro ficar cada vez melhor. Que é o que a gente quer. Né? Aquela esquina ali atrás do Iaras, que tem um armazém, que do lado tem a Banca 40, que tem a farmácia, que tem o... Cara, isso é maravilhoso. Né? Eu, assim, no meu dia, né, eu levo meus filhos para o colégio de bicicleta. Eu digo assim, para mim ter que pegar um carro é um desprazer. E acho que quanto mais o bairro se adensa, melhor ele fica de morar. Né? E a gente aqui no topo da Bela Vista, na parte plana, tu vai ter um bairro que há 10 anos atrás não tinha. Mas a gente tem entrevistado uma série de pessoas, né, Leandro? E a gente sempre comenta como Porto Alegre também. É que eu acho que é um movimento da cidade como um todo, de repente de uma nova visão público-privada andando um pouco mais junto, de mais facilitações em algumas coisas e de entregas também do setor privado da construção, seja em estética de prédios e acabamento, seja de entregas para o bairro, o que favorece o quê? Mais pessoas indo morar ali, mais atividade econômica e parece, o que me parece de Porto Alegre, eu também morei 5 anos fora, quando eu retorno para Porto Alegre, a primeira vez que eu voltei de férias para o Brasil, puxa, nada mudou. E eu estava 2, 3 anos fora. E depois, quando eu voltei de fato para voltar, que foi em 2017, 2018, ali eu vi, tipo, nossa, mas tem coisa diferente acontecendo. Os meus amigos que moram fora e que hoje vêm visitar, caraca, toda vez que eu venho tem uma coisa nova em Porto Alegre, um bairro novo, uma situação nova. E a gente tem discutido isso. Então, acho que tudo isso está fazendo sentido pega Bela Vista, na comunidade também, né? Sem dúvida. Eu acho que a humanidade, no fim, tem toda essa complicação. A gente tem vivido eras de extremos, de posições extremas em várias coisas. Mas, assim, na prática, o que as pessoas querem é ser feliz. Perfeito. Né? Então, assim, cara, o que te deixa mais feliz? É tu tá num bairro. Por que a gente não foi para alguns bairros que fizeram alto padrão e passaram vários desses terrenos por mim e eu não construí, eu não comprei? Porque eu não acredito. Porque, assim... Pegar o teu filho, entrar num subsolo, botar dentro de um carro blindado para levar dentro de um shopping para fazer uma compra é uma coisa. Tu pegar o teu filho às 6:30 da tarde, caminhando com ele na esquina, na fruteira e dar uma fruta para ele, um picolé, comprar uma figurinha e voltar, e no meio do caminho comprar o pão e voltar para casa. Cara, isso deixa o teu dia mais feliz, com muito pouco. Sim. Então esse movimento, e a gente vê isso na Bela Vista, é muitas pessoas tendo isso. A gente caminha, né? Claro, nós temos o plano da segurança, de noite e tal, mas assim, durante o dia, assim, hoje aqui, no Parreiras, por exemplo, cara, o cara sai daqui, tu tem o Jean-Pierre, o Cauê, farmácia. Não, tem né? tudo. Cara, aqui. Copenhague, cara, tu tem uma infinidade de coisas assim que tu faz a pé. Então, isso te gera muita qualidade de vida. Né? Eu sempre aquela coisa assim, puxa, descer, entrar no carro, é necessário, mas assim, eu vejo os meus clientes do Varanda. Sim. Ficando agora pronto, maravilhoso, né? Convido vocês para conhecer a finalização do prédio. Cara, na frente do Panamérica. Então, tu imagina o cara sair de mão dada, o cara pode ser o cara mais ocupado do mundo. Aqueles 5 minutos que ele vai ter caminhando com o filho dele, para o filho contar o que aprendeu na aula de matemática, ou que brigou com o amiguinho, não sei o que. Aquilo tem uma riqueza para a vida, nossa vida e dos nossos filhos gigantesca. E isso é o que eu acredito, né? Como com arquitetura, urbanismo, no alto padrão, né? É o espaço, é a proporção do espaço, é pé direito maior, um pé direito menor, é a luz, menos luz. E às vezes a gente ser guiado por essas pessoas que têm esse conhecimento. Né? A gente agora, o Iaras, né? Um projeto do Kogan também, é uma privilégio, a gente está trabalhando com ele, estamos também com 2 projetos já com ele. Eu estava comentando até com o Felipe antes, falei, não, porque ele não se conhecia, eu falei, não, vai ver como é que vai ser a conversa com o Pedro, vai ser ótimo, vai relaxar. E é o que eu tenho conversado contigo nas últimas vezes que nós tivemos, que esse bate-papo, na hora que tem com o cliente, bota na frente do Pedro, fica fácil, né? Porque é difícil a gente tentar passar, porque é a parte comercial, então sempre é suspeita.
Mas a gente estava até conversando antes de E chegar sobre essa isso. série de entrevistas a gente também falava sobre isso. A gente fica contente porque às vezes a gente consegue tirar vocês, tu no caso, como diretor da Cops, a gente consegue tirar vocês de trás e trazer um pouco vocês para frente. Até porque o Pedro não é muito de aparecer, né, Pedro? Não, Tem não teu gosto. jeito mais low profile ali, tu não gosta de aparecer, mas é porque como facilita... facilita. E a outra coisa, só para concluir, é que olha quanta coisa a gente consegue entender da essência da construtora. Porque são através, enfim, tu é o diretor, tu que toca, então quando a gente consegue entender, a gente vê todo o projeto, e daí sentando contigo e conversando contigo, a gente consegue entender muito mais a razão para isso também. Do terreno, da localização, Exato, da localização, da porque às entrega. vezes o mercado imobiliário, por muitas vezes, ele acaba por trabalhar os imóveis como commodity, assim. E a gente que gosta de trabalhar alto padrão e prefere trabalhar e entende o alto padrão, são as pequenas particularidades como essa de entender o feeling, o sentimento de quem está vindo morar aqui, de quem está vindo entrar, de quem está vindo realmente sentir o empreendimento. Então, acho que isso faz toda a diferença e a gente espera que o Bridge Talks possa alcançar as pessoas. E aí, entrando nisso, eu queria te cada fazer vez mais nisso, né? do feeling, né? Te fazer uma pergunta, Pedro. Bom, a gente está no decorado aqui do Parreiras. A gente tem visto cada vez mais, assim, as pessoas, algumas empresas fazendo realmente um decorado, um apartamento dessa metragem de apartamento de luxo. Uhum. Mudou um pouco isso, realmente está tendo essa necessidade, as pessoas estão querendo sentir mais, enxergar. Tem uma dificuldade delas de enxergarem o produto quando ele está na laje. O que tu... Qual a ideia do decorado aqui? Eu acho que o empreendimento está resolvido, maravilhoso. Eu acho que o decorado ele acelera o processo para o cliente, né? Várias vezes a gente teve, assim, o cliente ligava e dizia assim, pô, apartamento que vocês me venderam não tem a metragem que está no folder, né? Porque o cara entra no cinza, que a gente chama, tudo parece pequeno. Uhum. Cara, tu vai num apartamento de 400, no cinza, esse cara não pode ter 400 metros. Aí o cliente ia lá, media e estava exatamente com a metragem. Então, quando o cliente vem para cá, cara, é assim, como é que pode ser que a dinâmica da minha família não seja deste decorado? Mas mesmo que não seja a dinâmica desse decorado, eu tenho 3 filhos, não sei o que e tal, eu consigo entender, cara, isso aqui atende a minha família, atende a minha rotina, né? Uma coisa dos nossos projetos, né? Questão das varandas, né? Eu acredito muito na questão, né, do tempo de qualidade, né? Que a gente estava falando de levar teu filho na fruteira e tal. Então, assim, eu hoje, né, chego em casa, vou fazer um churrasco com a minha mulher e meus filhos, só nós. Cara, e a varanda é um momento, cara, eu tenho centenas de passagens na varanda da minha casa, né? E as nossas varandas do Varanda, do Parreiras, do Iaras, elas são talvez desproporcionais com o que os nossos concorrentes muitas vezes fazem entre tamanho de área interna e área externa. E eu insisto, né, e às vezes, né, sou criticado, né, por alguma pessoa do comercial, e eu digo assim, cara, o cliente não precisa de uma área, num 230, uma área social fechada maior que essa. Quando ele sentar lá fora, nós temos um clima maravilhoso em Porto Alegre. 70% das noites, 80% das noites, tu é muito feliz sentado fora. Um pouquinho mais de calor, um pouquinho mais de frio, mas tu tá lá fora, sentado, tomando um vinho, tomando um chimarrão, vendo o dia começar, o dia terminar e tal. Então, esse é o movimento que eu acredito. Assim, se eu não consigo, quando eu faço um projeto assim, cara, eu acho que as pessoas vão ser mais felizes aqui dentro, eu não quero fazer. Isso para mim, cara, é a arquitetura, é a localização, essas varandas, cara, não abro mão disso. E não é só a varanda. A localização do terreno, isso. Ele realmente ele valoriza essa tua varanda. Mas se eu fecho isso tudo, né, Leandro, com vidro, exato. Eu vou dizer, tem 100 metros de mais, exato. Cara, mas qual é a qualidade de 100 metros? Para eu estar aqui, meu filho está lá sentado, tudo, a família toda, a varanda, ela é um aglutinador do grupo. Perfeito. Da família, dos amigos, né? Eu moro num apartamento grande e eu vejo, todo mundo vai pra varanda. Vai pra lá. Os teus produtos, eles costumam ter também, por causa das varandas, né? As fachadas sempre muito imponentes e marcantes. Aí não mérito dos arquitetos, talentosos aqui, o nosso amigo Ronaldo, o Isai, o Kogan, aí não é...
querer fazer essas proporções, até a gente tem uma influência. Mas daí realmente é o talento deles. Né? Entrando, já que tu falou, a gente indo para um lado um pouco mais comercial também. Tu comentou do Kogan. Bom, temos o Iaras aí, o último. A gente, claro, tem o Varanda, para primeiro a ser entregue dos 3, né? Depois Parreiras, e aí a gente vem pro último lançamento teu, o Iaras. Que, para variar, surpreendeu também. Quem conhece o projeto surpreende demais. Como é que tá esse trabalho de comercialização do Iaras? Então, estamos bem. A gente está começando agora, julho, começamos as obras, né? E já recentemente vendemos também unificada. A gente vê impressionante como tem a demanda desses apartamentos grandes. Né? Vendemos um apartamento de 460 metros. A gente falava sobre isso, que era difícil achar as plantas. Né? Exatamente. E eu vejo assim, eu estudo muito, né, também o trabalho do Márcio Kogan, né? Cara, um arquiteto, né, estudado no mundo todo, né? E eu acho que o Iaras, e ele fala isso, tem uma entrevista maravilhosa dele. Ele fala assim, ele diz que a gente, né, na coisa do cliente, arquiteto e tal, ele diz assim que o Iaras é um retorno assim profundo do escritório para o modernismo brasileiro. Né? E eu acho assim, esses grandes arquitetos, eles fazem a planta e a fachada é um caminho natural, não é o contrário. Interessante. Né? É a perfeição da planta, tu vê assim, tu não vai encontrar um cantinho, nada que não seja necessário. Né? E aí, aqueles pilares, né, bem marcados, uma coisa, a gente tem 2 obras em Porto Alegre do Davi Lipskin, né? Então, para mim, um grande gênio da arquitetura nacional, ambas dos anos 60, que é o Flora G, na 24 de outubro, e o Capitel, no Jardim Cristófilo. Cara, e o Capitel tem, como Iaras, né? É verdade. Todo, e aquilo só é ornamental, né? Cara, e hoje tu entra no Capitel, quando tu pega a planta original, ela é perfeita. Né? E aí o Márcio fez aquilo, e aí tinha aquele hall de entrada, e eles, como é que eu vou mobiliar o hall de entrada? E ele diz assim, cara, vamos fazer o mais radical do modernismo, né, brasileiro, anos 60, assim, vamos ter uma grande peça que representa o momento, e este é o hall de entrada. Né? E tinha um Patrício bem mais velho. E o nome vem daí também, do produto. Vem da escultura. Então foi depois que veio o nome? O nome foi a última coisa. Que legal. O Márcio achou a escultura, compramos a escultura, cara, e o prédio pode entrar tudo de mármore, as paredes de madeira e tal. Como é que diziam, caras, assim, tudo muito simples, tudo muito sofisticado. Mas, assim, cara, e tem aquela escultura flutuando naquela... Então, cara, nos deixa orgulhoso ali o projeto. E Porto Alegre recebendo bem essa arquitetura, ou seja, como é que tá tão valorizando realmente o que tá... Bom, tô te perguntando, mas já sabendo a resposta, que sim, porque a gente tá à frente disso. Eu acho que é um movimento, né, cara, que a gente os nossos grandes arquitetos locais, os grandes arquitetos de fora, isso é um movimento que a gente vê em todas as capitais do mundo e não via no Brasil. Né? Nova York, Londres, Singapura, tu vê, porque são estilos diferentes, o cara traz aquilo, né? Até que Zay e Kogan então, fazem lá fora no mundo cara, todo. Arquiteto, né? Tu vê lá o David Ajay, que é de Gana. Cara, e tu vê tu vê a brasilidade do Isai, do Márcio, tu vê a coisa do David, né? Que é africano. Então, assim, o Big, né? Escandinavo. O cara traz aquilo, aquela bagagem vem com a gente. Né? E eu acho isso muito enriquecedor para a cidade, assim, fazendo essas misturas, né? Então, quanto mais mistura, tudo melhor. Hoje a gente tem, então, só para a gente recapitular um pouco, a gente tem o Varanda sendo entregue agora, agosto, setembro, que vocês devem estar entregando. Quantas unidades temos de varanda? Uma unidade. Tem mais uma unidade de varanda. Sim, ali 99% resolvido praticamente. Aqui depois... 60% já vendidos. Parreira 60%. Parreira 60%. E o Iaras acaba de lançar. E próximo a gente tem um outro lançamento na Regente. Deve ser o próximo a fazer, é um lançamento grande na Regente, com 2 torres, também do Márcio Kogan. Também com o mesmo perfil de caminhar em volta, tem tudo em volta para ser feito. Maravilhoso, shopping novo, feito, já Pedro Ivo do lado. Fortíssimo. A família super empreendedora que está fazendo shopping, né, tem essa coisa, vai ser o melhor shopping de Porto Alegre. Exatamente.
Demais. Aquela torre comercial que estão fazendo na Carlos Gomes, maravilhosa, né? Triple A, super Triple A, tudo no mesmo quarteirão, assim, então... Eles Não, são apartamentos bem grandes. Nós temos esses 3, o da Regente, que ainda vai ser lançado. Tu acredita que vai ser lançado esse ano? Eu acredito que sim, setembro. Isso é interessante até para quem está nos assistindo, Isso. porque tem essas... Bom, quero conhecer São Cops, apartamentos sabendo que a gente tem. 340 e 450. Um por andar, um terreno... Eu não quero mentir os números, mas acho que tem 90 metros de frente. Muita frente. É, muita frente. E também, cara, todo aberto. Aí o ponto altíssimo ali. Ponto altíssimo. E todo aberto, o projeto do Márcio é todo aberto, o hall de entrada é aberto, é bem louco o projeto. Então é importante para quem está nos assistindo já para já fica, saber, dar dica para... Ele fez um negócio... Já fica a curiosidade de saber. Ele fez umas varandas que ele nunca tinha feito, um negócio bem diferente, assim, que parece uma casa, né? Assim, que é um feeling de casa. Legal. Gente, a gente tem que se encaminhar pro final do episódio, passa rápido, né? Mas assim, agradecendo de novo a sua participação. E só pra gente terminar, assim, última pergunta. Depois disso, vem mais os planos da Copstem pro futuro? O que tu tá imaginando, assim, mais pra frente? Vocês já têm alguma coisa de mais médio e longo prazo? Nós temos outros projetos. São Paulo, temos Nova York... Não, Nova York... Não, alguma outra coisa? Não, nossos planos é manter a nossa estrutura em Porto Alegre, esse ritmo, 3 obras. Às vezes está com 2, está com 3, mas esse é o nosso... Tem outras coisas, não quero dar o spoiler agora, mas tem outros, mais 3 terrenos de altíssimo padrão contratados já em Porto Alegre, comprados. E São Paulo tem um segundo projeto. Então a gente tem esse primeiro lançamento na Consolação entre Oscar Freire e Lorena, né? Melhor design para menos de 280 metros. A gente tem um segundo projeto, que é do Koga. Vai ser uma parceria nossa com a Iven. A gente tem um sócio em São Paulo, então a gente um terreno muito grande na Melo Alves, frente do Restaurantino também, entre Estados Unidos e Oscar Freire. Localização. Ponto, cara, 45 metros de frente ali o terreno, Nossa. é um negócio. Então é isso, assim. Então temos bastante coisa boa tem aqui pela bastante frente coisa para boa nós. pela frente. Como a Bridge, então... A gente que trabalha do padrão fazer várias adora bridges trabalhar. juntos. Exatamente. Temos que fazer várias Temos bridges esse juntos. desafio. Pedro, queria te agradecer Eu que imensamente agradeço, a tua muito obrigado. participação. Vamos fazer mais e em breve mais novidade da Copstem. Valeu, pessoal. Então, se você gostou do nosso podcast, não deixe de se inscrever ou de ver os próximos episódios. Tem os antigos também ali no site e a gente se encontra no próximo. Até mais. Obrigado.